tem por objetivo indicar normas de conduta que devem orientar suas atividades profissionais, regulando suas relações com a classe, clientes, empregados e a sociedade. Indique a resposta que não contempla objetivos do Código de Ética proposto pela ADG, Associação de Designers Gráficos. A. Incumbe ao designer gráfico dignificar a profissão como seu alto título de honra, tendo sempre em vista a elevação moral e profissional expressa através de seus atos. B. O designer gráfico visa sempre contribuir para o desenvolvimento do país, procurando aperfeiçoar a qualidade das mensagens visuais. C. Ao designer gráfico cumpre sempre projetar visando garantir unicamente o lucro da empresa. D. O designer gráfico visará sempre contribuir para o desenvolvimento do país, procurando aperfeiçoar a qualidade do ambiente brasileiro. Tranquilo, né? Babado. 2. Regulamentar é criar mecanismo, isso aí é sobre a regulamentação da profissão. Tá? Regulamentar é criar mecanismo para garantir que o exercício da profissão resulte em benefícios para a sociedade. Segundo, a ADGRAF, que é uma outra associação que também é a Associação de Design de Dados, engraçado, que o nome, né, uma é ADG, a outra é ADGRAF. A. Segundo a ADGRAF, então, regulamentar é proporcionar aos designers condições dignas para a atuação, aos clientes e usuários, projetos de qualidade e compromisso. Ao poder público, a consolidação de uma atividade que é de grande importância para o desenvolvimento socioeconômico. Você tem que dizer aquela que não é. Tá? Aos outros profissionais, a ambiguidade e insegurança quanto aos limites da atuação do design. Tem que responder aquela que não corresponde ao interesse da regulamentação. E posso falar o que seria? Não vou dizer. Você tem que uma reflexão. É aquela questão que vai parecer que não atende a uma situação de qualidade, de interesse, de uma coisa ética, aquilo que for antiético, aquilo que for desagradável, aquilo que não trouxer clareza, é que vai ser a resposta, porque é aquela que não corresponde à regulamentação. Ah, entendi. Tá? Depois, a avaliação do ciclo de vida do produto considera o conjunto de interações que o produto tem com o ambiente, desde a extração e a produção de materiais, até a confecção do produto, a distribuição, o uso, a reutilização, a manutenção, a reciclagem e a eliminação final do produto. Aí você vai dizer que está errado. O ACV inclui a reciclagem do produto. Vai ter que escolher a alternativa fácil. O ACV inclui a reciclagem do produto. O ACV inclui a confecção do produto. O ACV é parte da extração e da produção de materiais. O ACV exclui a reciclagem do produto. Tá? Depois, duas questões discursivas.
Esses aí você pode até talvez anotar para poder trazer tudo interessante. A rede ecológica é uma experiência brasileira considerada inovadora por Ezio Manzini. Aliás, o Ezio Manzini estava aqui no Brasil. Descreva o que ela é com suas palavras. Pistas. Grupos de consumidores que se reúnem para comprar alimentos de pequenos produtores rurais, pouco desperdício. Ou seja, vocês vão ter que descrever o que é uma rede ecológica. As pistas estão aqui. Vocês dê exemplo. Cada um talvez conheça alguma situação relacionada. Isso fala de mim. Bom, questão número 5. Descreva com suas palavras como a indústria gráfica pode colaborar com o design sustentável. Pistas. Reciclagem de papel. Pesquisa de tintas com o uso de corantes vegetais. Desenvolvimento de máquinas que permitam o uso de papel reciclado. Gente, eu estou dando essas pistas, então não é só listar, tem que escrever um parágrafo, entendeu? Colocar pensamento. Ou seja, descreva com suas palavras como a indústria gráfica pode colaborar com o design sustentável. Tá? Tá tranquilo? Sim. Então é isso, gente. Olha só, semana que vem eu vou fazer uma coisa que é o seguinte. Me deram uma tarefa, que é uma tarefa, de certa maneira, assim, bacana, porque vocês são a primeira turma que está concluindo isso. Então, pelo menos eu acho que grande parte da turma, pode ser que tenha um ou outro que, não sei, pode ser que tenha um ou outro que ainda fique um cenário, mas, Talvez dois. isso não é uma coisa negativa, a pessoa ficar. É que está no segundo. No segundo período. Eu estava conversando outro dia com um rapaz, que está fazendo até o fundão, ele está fazendo desenho industrial lá. Ele fez um concurso e passou para a parte administrativa da universidade. Então ele também trabalha na parte administrativa. E eu também estou estudando, então eu estudo lá na UFRJ e nesse lugar que eu estudo, ele é o responsável pela secretaria. Então, ele estava dizendo, ó, eu já tenho, né? Idade, garoto. Calma, não quer focar não. Estou fazendo devagar. Cada bactéria que eu faço um bom trabalho. Quando eu terminar minha faculdade, eu vou ter um ótimo portfólio. Cada Uma idade avançada. Eu transformei no trabalho e depois eu fotografei e vai fazer parte do meu portfólio. Ficar mais um semestre, mais um semestre, isso é uma coisa boa, não é necessariamente uma coisa ruim. Mas enfim, a tarefa que me deram é eu pensar um pouco em como manter um contato com os alunos que saem da escola. Entendeu? Saber o que estão fazendo, saber se estão trabalhando, até para poder a escola se preparar melhor para os outros alunos que estão chegando. Então, eu na semana que vem, eu estou pensando em fazer uma fichinha, onde eu vou colocar nome, depois eu vou colocar, talvez, trabalho, para saber se vocês estão trabalhando no local onde estão trabalhando, e o que vocês fazem no trabalho, talvez também referência do e-mail de vocês, ou algo assim. Que aí eu vou tentar estruturar alguma coisa, alguma amarração, até para poder. Eu sei que vocês entre vocês se reúnem, né?
escola quiser fazer uma palestra que seja interessante, pode mandar por e-mail, aí vocês, se tiverem interesse, disponibilidade, podem enviar. Porque quem sabe um de vocês se desenvolve tanto que a gente tem que até convidar para vir dar uma palestra, né? Então é isso. Então, a semana que vem eu vou também receber de vocês esse resumo que vocês vão fazer. A gente vai fazer a prova. Eu queria que vocês tivessem todos presentes na prova para evitar problema. E claro, alguém pode querer ficar mais um semestre, mas eu sou obrigada a ficar por causa Uma coisa é a pessoa optar por ficar, outra coisa é a pessoa ser obrigada a ficar porque não teve